Olá, tudo bom? Hoje a nossa reflexão é como gerar um diálogo eficiente. E o texto que nós vamos trabalhar essa temática se encontra em Jó, capítulo 33, versículo 3. O versículo 1 diz o seguinte: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. Então, um dos primeiros pontos a observar é exatamente esse destaque que Eliú faz quando começa a conversa com Jó. Ele diz para Jó que ouça as palavras dele, que ouça aquilo que ele vai falar, aquilo que ele pensa, que é para que Jó escute, preste atenção no que ele estava falando. E o versículo 3 diz: As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. Então ele não compromete Deus ali naquilo que ele está falando. Ele diz: o que eu vou te falar é de mim mesmo. Não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando. Então eu vou te dizer conforme aquilo que eu sinto no meu coração, aquilo que eu vejo e aquilo que a minha razão consegue esboçar de toda essa situação. No versículo 4 ele coloca na mesma condição de Jó, porque ele diz: O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No versículo 5 ele diz: Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Em outras palavras ele diz para Jó: Jó, não fala de qualquer jeito, não responde de qualquer forma, pensa bem naquilo que você vai falar, naquilo que você vai responder, para que não seja algo precipitado, não seja no calor das emoções, não seja uma defesa só por se defender, mas procura dialogar com razão. No versículo 7 ele fala que é importante dar clara a intenção daquilo que ele vai falar, qual era o propósito, o objetivo dele naquela conversa. E ele diz assim: Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Ou seja, eu não vou te molestar, eu não vou te subjugar. A minha intenção é falar aquilo só que eu estou vendo, que eu estou percebendo diante de tudo isso. No versículo 8, ele fala que crê que vai ouvir Jó dizer, que não foi tão incisivo. Mas no versículo 9, Jó se declara inocente. Ele diz assim: Eu não sou culpado de tudo isso que está me acontecendo. E no versículo 22 de Romanos capítulo 14, fala o seguinte: Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E Jó era esse tipo de pessoa, esse tipo de homem. Ele tinha convicção de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele estava vivendo, então não tinha por que ele ficar se condenando de achar que toda aquela situação que ele vivenciava naquele momento era o peso da mão de Deus sobre ele, porque a consciência dele estava limpa diante de Deus. E para que a gente exerça um diálogo saudável, a gente precisa ter essa escuta ativa. E eu vou falar agora de alguns pontos que nós precisamos observar quando estivermos conversando com alguém. Aqui mostra um diálogo entre Eliú e Jó começa a fazer a sua defesa a partir de tudo aquilo que Eliú esboça diante dele. Mas existem alguns aspectos dessa conversa que foram interessantes, quando Eliú pede para que ele escute bem, para que preste atenção, para que não fale qualquer besteira ou qualquer coisa, para que ele fale com razão, com eloquência, que ele não diga qualquer coisa da sua emoção, da sua cabeça, sem refletir antes de abrir a boca. E também porque ele se coloca numa condição de igual. Ele diz: foi Deus quem nos fez, nós somos apenas o sopro da boca de Deus sobre nós. Fora isso, nós não vivemos sem o sopro de Deus. Então,
ele se coloca ali em pé de igualdade com Jó. E eles começam a conversar. O término da conversa não é tão bom assim, porque Eliú começa a querer julgar aquela condição que Jó estava vivendo, aí que a coisa começa a desandar nesse diálogo. Mas nós vamos observar aqui alguns pontos que nós precisamos atentar quando estivermos dialogando com alguém, quando estivermos escutando alguém. Então, esse ponto é não fazer outras atividades enquanto nós falamos ou escutamos outra pessoa, porque é muito importante nós mantermos a atenção devida, a atenção necessária com quem estamos dialogando. Isso é importante para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta valorizado, para que verdadeiramente a gente esteja na conversa, para que a gente se envolva naquela conversa, dando tudo de si naquele diálogo. O outro ponto é não selecionar na fala do outro somente aquilo que nos agrada, recusando toda a comunicação, ainda que seja uma crítica ou que ela não satisfaça a nossa expectativa. Então nós vamos ouvir o outro com atenção, mesmo que ele não esteja dizendo aquilo que nos agrada, mesmo que a gente não concorde, mas nós vamos procurar se colocar no lugar do outro e entender aquilo que o outro quer comunicar, quer repassar para a gente. Um outro ponto é procurar ouvir o outro com empatia, se colocando no lugar dele, procurando sentir como ele sente a questão, é como eu acabei de falar. Então, isso é um ponto muito fundamental quando estivermos dialogando com alguém, que é ter essa empatia, de procurar se colocar no lugar do outro, e aí sim nós vamos estar exercendo essa escuta ativa. Durante a escuta, procurar também não julgar o outro com as nossas perspectivas pessoais, porque muitas vezes aquilo que nós vamos ouvir nem sempre é aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, não é a nossa perspectiva, não são os nossos valores, não são a maneira como nós resolveríamos o problema, mas é a maneira como o outro vivencia determinado contexto e nós precisamos respeitar isso. O outro ponto é que antes de iniciar o procedimento de escuta, nós precisamos desligar o celular e não ficar olhando para o relógio, porque isso é algo muito ruim, dá a impressão de que a pessoa é um incômodo, que a conversa não está sendo boa, que é algo desagradável, enfim, que o outro não tem a menor importância quando nós agimos dessa forma. Conversando com o outro, vendo o celular, olhando toda hora no relógio, já querendo que a conversa termine. Então isso é muito ruim na hora de um diálogo, de uma conversa com alguém. O outro ponto e o último é procurar não escutar enquanto você anseia por outros compromissos. Como assim? Se você tem outros compromissos e está preocupado ou ansioso para resolver esses outros compromissos, então é melhor que você nem escute o outro, que você remarque, que você agende para uma outra ocasião, para que você tenha um tempo realmente de qualidade com essa pessoa e não um tempo de qualquer jeito.